Você gosta de plantas? Quer tê-las mais perto de você? Hoje eu convidei a professora Lohane de Barros, que vai dar várias dicas sobre qual planta você pode ter em cada cômodo da sua casa. É uma ligação aqui à distância, né, Lohane? Tudo bem com você? Olá, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar podendo colaborar, mesmo nesse lockdown. Muito bom, Lohane. A gente fica muito feliz por você aceitar o convite, principalmente a gente falar a respeito de plantas no momento que tem muita gente dentro de casa, né? E eu queria já que você começasse falando a respeito dos benefícios de ter uma plantinha no ambiente, seja na sala, na cozinha. O que muda dentro da nossa casa? Quando a gente fala das plantas no nosso ambiente, seja dentro de casa, seja na nossa sacada, é importante lembrar que essas plantas têm interação conosco, né? E junto com elas tem importantes situações que a gente pode ressaltar. Por exemplo, a umidade do ar, que faz bem para a saúde, principalmente para a seca que está aí por vir ainda, né? Além disso, tem a questão da fotossíntese, que elas embelezam com seu verde maravilhoso. Muito legal. E acaba deixando o ambiente mais fresquinho também, não é? Sim, né, exatamente devido à umidade, que toda planta ela realiza o processo de evapotranspiração. E isso faz com que o ambiente esteja mais úmido. Dessa forma, a sensação térmica do ambiente também muda, né? Isso, por exemplo, no ambiente natural, a gente trabalha muito, que você pega uma pessoa que está no campo, um ambiente aberto, e leva para dentro do ambiente florestado, ou de um ambiente que a gente fala que é a mata, né? Então, a sensação térmica muda, e não é somente devido à sombra, mas também à presença da umidade relativa do ar, devido à presença dessas plantas, né? Então, a gente pode trazer isso para dentro de casa também. Maravilha. E agora então, ô Lohane, a gente vai entrar aí, eu vou passar por alguns cômodos da casa para você dar algumas dicas pra gente e também sobre algumas dificuldades. Tem gente que fala assim, eu não posso ter planta porque eu moro em apartamento, e aí não tem muito sol, não tem muita luminosidade. E eu queria que você falasse a respeito disso. É necessário mesmo ter incidência de sol, de luz, ou dá para ter plantas com pouca incidência de luz? Como que funciona isso? Sim, é possível. Eu sou amante das plantas e já tive a oportunidade de morar tanto em apartamento quanto em casa e nunca deixei de tê-las, né? Então, valorizo o ambiente e eu me interesso pelo que ela pode me oferecer. E acredito que é a escolha de cada um, né? Se você é uma pessoa que sempre está lembrando de molhar a planta, isso é importante. Se você é aquele tipo de pessoa que nem sempre está lembrando de regar a sua planta, existe planta em particular para cada um desses perfis. Tem uma planta que eu gosto muito de recomendar, e inclusive é uma planta que está na moda, que é Zamioculcas. Ela é uma planta que ela não necessita de muita luz para estar bem no ambiente. E se você coloca ela num ambiente de muita luz, ela amarela as folhas, né? Então é uma planta específica de ambiente sombreado. Gosto muito dela, é uma planta muito bonita e, além disso, muito tem se falado dela porque dentro do Feng Shui ela é importante, ela traz boas energias para dentro da casa, ela normalmente está associada à riqueza e à prosperidade, né? Então é um exemplo de planta que a gente pode estar falando para ambiente mais sombreado. Mas se não é sombra, você tem uma claridade, você tem uma certa luminosidade indireta, às vezes, na sua casa, as samambaias também são muito recomendadas. Mas a samambaia não fica legal em ambiente onde venta muito. As orquídeas, por exemplo, elas se dão bem em luz indireta, em claridade também, são muito queridas. Agora, se você tem um ambiente de luz direta na sua casa, ainda a gente pode falar sobre as suculentas, sobre os cactos, que são plantas que se dão bem em muita luz e muita claridade. Excelente, eu adorei as dicas, principalmente a orquídea, acho linda. Essas plantas
eu acho que fazem toda a diferença mesmo. Agora, assim, um outro empecilho, né? Uma outra dificuldade que as pessoas colocam é a falta de tempo ou esquecimento mesmo. Tem gente que simplesmente esquece de regar a planta, às vezes vai viajar ou quer deixar a planta em um cômodo que não está muito visível, por exemplo, no quarto de hóspedes, aí não está recebendo hóspedes, acaba esquecendo a plantinha lá. Então eu queria saber, assim, quais plantas são mais resistentes a ficar muito tempo sem receber a água e que não requer, assim, tantos cuidados, né? Para essas pessoas que realmente não vão conseguir dar aquele cuidado diário. Existem vários exemplos de plantas para esse tipo de local, né? Que às vezes você pode ir lá visitar a planta uma vez por mês e ela vai estar lá joinha ainda. Só que normalmente isso é feito para plantas que você pode cultivar dentro d'água. Então seria um cachepô, né, com água, onde a planta vai desenvolver e criar as raízes dentro dela. A Sagitária é um exemplo que a gente pode ter, ela tem um verde, umas manchas brancas, é lindo de ter um ambiente como um quarto de hóspedes, por exemplo, né? Tem outros que eles falam, o nome popular da planta é bambuzinho, mas ela não é um bambu realmente. E ela desenvolve as raízes do caule direto para a água. As dracenas, ela cria e desenvolve essas raízes num ambiente com água, né? Então é importante a telinha aí para sustentar a planta e impedir que os mosquitos da dengue se proliferem nessa água. Mas é claro que a pessoa, pelo menos uma vez por mês, vai lá e vê que a água está translúcida, que a água está limpa e que a telinha está fazendo efeito. Interessante. E Lohane, alguns ambientes, né, agora nesse calor, tá chegando frio, mas ainda tá muito quente, a pessoa acaba deixando o ar-condicionado ligado. E eu queria saber se isso interfere de alguma forma para a vida, né, dessas plantas e quais restrições ou cuidados a pessoa deve ter. Sim, importante essa pergunta. Isso é uma dúvida muito comum. Mas o ar-condicionado, ela não vai interferir no metabolismo, no desenvolvimento da planta, porque toda planta ela é adaptada a uma faixa de temperatura. Então, o importante é principalmente a claridade. Se você tem um ambiente onde existe uma claridade interessante, coloque a planta nessa claridade, mesmo que seja luz indireta, tá? Uhum. Mas em relação à temperatura, as plantas normalmente se dão bem em ambiente de ar-condicionado. Excelente, então, a gente fica aí a dica. Não tem problema, não tem desculpa, né, Lohane? Agora, uma dúvida também, que é muito comum, é com relação a ter plantas dentro do quarto. Que aí as pessoas falam, à noite ela vai parar de fazer fotossíntese, ela vai utilizar o oxigênio. E aí, dá para ter a planta dentro do quarto ou não? É importante, sim, a gente ter plantas dentro do quarto. Ela não precisa ficar ali do lado, do seu lado exatamente, né? Mas se você, por exemplo, dorme numa cama de casal e tem alguém respirando do seu lado, ela está tirando o seu oxigênio? É a pergunta que normalmente eu faço, né? Então, ela é sim um ser vivo, né? Mas a energia dela também é importante até para o nosso sono. Não vejo nenhum empecilho em ter um ser vivo no meu quarto, como uma planta maravilhosa, às vezes cheirosa. Isso é sempre importante da gente ressaltar. Além de que o vaso, normalmente úmido, também vai estar fazendo o papel do famoso vaporizador que a gente compra na farmácia, né? Então, ela Ah, vai estar evaporando ali, mesmo que seja além da folha, mesmo que seja através do solo, também vai estar valorizando o seu ambiente com umidade para o seu ar. e tem alguma planta que é mais indicada para ter dentro do quarto? O importante de estar avaliando é a claridade. Tem claridade no seu quarto? Ele é sempre escuro. A sua janela, ela é de vidro ou ela tem a parte de vidro, tem a parte de metal, ou ela tem só a parte de metal? Então, realmente o importante é avaliar se existe claridade suficiente para aquela planta ali, pelo menos durante o dia. Uma mini samambaia, que é muito bonita, né, que você pode colocar às vezes, se for realmente de sombra, uma pequena muda de zamioculcas, né? Tem vasos pequenos e tem vasos grandes. Então, depende de como é o seu quarto para você poder ornar. Então, às vezes, se você apenas tira uma foto do seu quarto e leva até uma floricultura,
cultura, e troca ideia com alguém que entende quem é a planta de sombra, quem é a planta de meia sombra, quem é a planta de sol, você pode levar uma planta ideal e adequada para o seu ambiente. E às vezes até Perfeito. perfumada. Que fica uma delícia também, né? E agora, na cozinha, dá para ter planta na cozinha? Quais são as indicações? Dá sim. Na minha cozinha, por exemplo, eu tenho uma mini renda portuguesa. É um tipo de samambaia e ela tem a folha toda recortadinha. Então ela é bem delicada, só que é um vasinho pequeno, né? Então ele fica em cima do meu filtro e orna o ambiente. Então todo mundo que chega ali vai beber água. Assim, nossa, que gracinha, né? Para ajudar ainda, eu peguei uma borboleta que morreu, espetei ela no alfinete e coloquei lá. Então, é o vasinho mais a borboleta ainda. Ai, que gracinha. Ainda faz essas adaptações ainda. Coisas de biólogo. Muito legal, Lohane. Olha, eu adorei as suas dicas, eu quero muito agradecer a sua participação. Depois nós podemos retornar dando mais dicas a respeito de plantas, né? Você que é apaixonada pelo assunto, é professora da área e eu agradeço, tá? Muito obrigada. Agradeço, é sempre uma oportunidade. Logo que pudermos, a gente faz aí alguma especialidade de planta de sol, de sombra. Será um prazer enorme poder estar contribuindo com isso. E que as casas de vocês sempre fiquem protegidas e sempre fiquem bonitas com as interações das plantas. Tá certo, muito obrigada. Fica combinado então, que fique bonito como tá aí, ó, o seu cenário. Bem verde, né? Parece bem fresquinho. Valeu então. Pessoal, nós vamos agora para um intervalo bem rápido, mas continuem de olho porque já já eu volto com mais Conexão Unipam.